Depois de 42 longos anos de gestação, Megalópolis finalmente saiu do papel e chegou aos cinemas. Pois é, gente, demorou e olha, essa jornada não foi nada fácil, viu? O filme teve pausa, teve retomada, teve orçamento saindo do próprio bolso do Coppola, entre várias outras tretas. Então, é uma produção que atravessou gerações e reviravoltas, enfrentando ainda o peso de um mundo em constante mudança, mas que no fim chega com reflexões sobre uma série de questões atemporais, desde o destino inevitável de grandes impérios até o perigo das ideologias extremas, passando por críticas ao consumo desenfreado que reduz a arte a um produto e uma sátira afiada à indústria de Hollywood e a sua capacidade de moldar narrativas. Com certeza são questionamentos profundos e ambiciosos, mas daí vem a grande pergunta. Será que Megalópolis consegue desenvolver tantas ideias em só 2 horas e pouco de filme? E será que o vovô Coppola entrega uma experiência intensa e envolvente ou deixa a gente com mais perguntas do que respostas? Bom, nesse vídeo eu compartilho com vocês a minha opinião sobre essa utopia imaginada pelo diretor e se ela realmente alcança o seu esplendor ou, como tantas outras, acaba virando uma distopia, tanto na tela quanto fora dela. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Ashley, esse é o Futurices. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí que toda semana tem vídeo novo sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Hoje eu tô empolgada. E hoje vamos falar sobre a utopia distópica de Megalópolis e tentar entender que diacho de filme é esse, né, gente? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Mas antes, vamos falar de futurices e inovações que com certeza deram certo. Sim, porque você já imaginou ter uma brusinha que não desbota, é respirável, super durável e ainda desamassa sozinha? Fora que se você, assim como eu, é louco por conforto e só quer saber de roupas levinhas e agradáveis, a Tech T-shirt da Insider é perfeita pra você porque é mais macia que o algodão. Então é praticidade e tecnologia que deixa qualquer ficção no chinelo, viu? E esse é o melhor momento do ano pra você ter a Insider no seu guarda-roupa, porque tá rolando a Black Insider e com o meu cupom FuturiCesBF você consegue acumular até 40% de desconto lá no site. Entre o futuro incerto e o conforto garantido, a Insider é a escolha certa, vocês sabem. Então vai lá e aproveita a Black Insider para vestir o futuro agora. O link tá na descrição. Então bora falar de Megalópolis, né? Um dos lançamentos mais esperados desse ano por mim e eu acredito que por muita gente também, porque se trata de um filme de ficção científica feito por um dos maiores cineastas de todos os tempos, né? Que é o Francis Ford Coppola, conhecido aí por clássicos como O Poderoso Chefão e Apocalipse Now. E gente, eu não vou contar o desfecho do filme aqui pra vocês, tá? Mas eu vou adentrar algumas questões específicas pra elaborar uma análise mais aprofundada pra vocês. Então, se você não gosta de spoiler nenhum, vai lá, assiste Megalópolis, depois volta aqui. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu já queria adiantar vocês que apesar de reconhecer e exaltar a importância dessa obra pra sétima arte, coisa que eu vou elaborar mais pra frente no vídeo, Megalópolis, infelizmente, foi pra mim uma das piores experiências que eu tive numa sala de cinema, tá? Então vamos falar sobre isso. Megalópolis se passa numa Nova York futurista e reimaginada como Nova Roma, uma cidade dividida entre a opulência das elites e a realidade precária de quem é praticamente invisível aos olhos do topo. A trama acompanha o arquiteto idealista César Catilina, um cara cheio de si interpretado pelo Adam Driver, que sonha em reconstruir Nova Roma como uma utopia moderna e tecnológica, usando um material revolucionário chamado Megalon que ele mesmo descobriu. Mas o César enfrenta uma forte resistência, principalmente de figuras políticas e corporativas que preferem manter o status quo. Entre eles está o prefeito conservador Franklin Cícero, vivido pelo Giancarlo Esposito, que enxerga a visão do César como uma ameaça ao equilíbrio de poder e à ordem estabelecida. Para complicar ainda mais essa rivalidade, existe ainda a filha do Franklin, a Júlia, interpretada pela Nathalie Emmanuel, que se torna uma ponte e uma ruptura entre os dois lados. Fascinada pela visão do César e insatisfeita com a rigidez das crenças do seu papai, a Júlia passa a questionar o seu papel em Nova Roma e as escolhas políticas que impactam a cidade. E bom, se tem uma coisa que dá pra captar de forma geral sobre Megalópolis, coisa essa que pra mim é o grande problema do longa, é que o Coppola tá claramente lidando aqui com uma enxurrada de temas e conceitos. O filme discute sobre a ascensão e queda dos grandes impérios, o poder das elites, o impacto da manipulação midiática, a luta entre progresso e destruição, o papel do artista em meio a essas forças, além de questões filosóficas sobre finitude
magnitude e o peso da passagem do tempo. São ideias relevantes e atuais, só que a maior questão aqui é que praticamente nenhuma delas tem o devido aprofundamento. Aparentemente, o Coppola foi acumulando conceitos, referências e reflexões ao longo das décadas e tentou colocar tudo isso num único projeto, o que faz sentido já que Megalópolis é claramente um filme muito especial para ele, mas cada tema, por mais interessante que seja, acaba só arranhando ali a superfície, sem ganhar o desenvolvimento que merecia em tela. O resultado é que, em vez de uma narrativa focada, o filme se torna uma coxa de retalhos, uma salada de frutas temática, onde nenhuma questão realmente tem o espaço para se desenvolver como poderia. E com toda essa mistura de ideias, eu acredito que a gente, como espectador, também acaba ficando sem um ponto de apoio claro, sem saber onde se encaixar, com quem se identificar ou para qual lado torcer, digamos assim. E eu não acho que isso tem a ver com uma complexidade intencional para gerar personagens multifacetados e imperfeitos também, tá? Mesmo com um elenco de peso, as personagens femininas em Megalópolis acabam em sua maioria superficiais e objetificadas, enquanto os personagens em geral são unidimensionais e arquetípicos. Existe aqui o herói destemido, a mocinha pura, a personificação da ganância, o véi da lancha, o bobo da corte, e pra não ser injusta, eu diria que o único personagem que tem alguma complexidade é o prefeito, que ao longo do filme passa a questionar se as suas decisões realmente contribuem para o bem-estar da cidade, refletindo sobre a sua própria moral e ideais. Fora que vamos combinar que é a primeira vez que eu tô vendo o Exposito aqui, um personagem que foge um pouco do vilão intelectual engomadinho e misterioso que ele sempre interpreta, tá? Um pouco só, porque o Pollos Hermanos continua ali. Mas enfim, são personagens artificiais em meio a uma história confusa e caótica, e por mais que soe incoerente, Megalópolis ainda se apoia em um didatismo exagerado que, acredite se quiser, não coopera para tornar a trama mais coesa. O Coppola parece tão obcecado em passar suas mensagens que a narrativa também fica artificial, como se ele estivesse dando uma aula mesmo. Então, os diálogos são explicativos demais, existe uma narração feita pelo Lawrence Fishburne que vai de desnecessária a irritante e que depois ainda é esquecida e some do Neida, e até interlúdios esculpidos em mármore que tentam guiar a história e ajudar a gente a pensar. Por outro lado, visualmente o filme é muito bonito, não só pela cidade futurista utópica criada pelo César, cheia de linhas curvas e estruturas monumentais que parecem desafiar a gravidade, mas também pela pegada art deco de Nova Roma, com prédios exuberantes, fachadas detalhadas e torres douradas que transmitem um ar de grandiosidade. É interessante pensar que essa estética, que vem lá da década de 1920 e 30, traz um toque de luxo e modernidade que remetem a um otimismo tecnológico. Então, é como se o Coppola estivesse homenageando uma era em que o progresso parecia uma promessa de um futuro brilhante, enquanto cria um contraste irônico entre o passado e o futuro. E esse contraste também acontece na comparação entre Roma e Nova York, né? Mas é uma estratégia que também coopera para tornar a história ainda mais confusa. Afinal, assim como um acúmulo de temas, eu acredito que Megalópolis também acaba sofrendo por um acúmulo de conceitos estéticos e de uma consequente falta de unidade visual. Isso porque a gente tem o futurismo utópico da cidade do César, o art deco das construções e as referências ao Império Romano nos figurinos e mobiliários, tudo isso em um mundo moderno que remete muito ao nosso. Então fica aí mais uma salada de conceitos para confundir a sua cabeça nessa jornada. O Coppola também se permite explorar uma narrativa visualmente ousada e cheia de simbolismos, com imagens surreais e idílicas que deixam o filme com uma qualidade quase operística. Em uma das cenas, uma mão gigante parece roubar a lua, provavelmente simbolizando a ambição desmedida e o desejo de controle dos personagens. Em outro momento, estátuas gigantes vivas entram em colapso, representando a fragilidade dos impérios em uma metáfora visual que faz alusão à queda de grandes civilizações e à transitoriedade do poder. E assim, são cenas realmente muito bonitas, né, e carregadas de um simbolismo forte, só que com tanta aleatoriedade de temas e falta de ritmo, essas imagens acabam parecendo soltas e desconectadas do todo, deixando a gente com aquela sensação de instabilidade, como se o filme colocasse a gente no mundo fantasioso, onde não existem regras e onde o imprevisível é a única certeza. Então dá pra ver que o Coppola arriscou, né? Megalópolis é um filme autoral que não tem medo de incomodar, com uma montagem e ritmo caótico, cenas surreais e interpretações tão caricatas que parecem querer romper com o realismo. Aliás, a coisa toda acaba ficando tão artificial e teatral que em alguns momentos eu até me perguntei se a intenção do diretor não era evocar algo parecido com o teatro épico de Brecht, sabe? No teatro brechtiano, os personagens não são exatamente indivíduos com profundidade psicológica, mas eles representam ideias e arquétipos, e o público é constantemente lembrado de que a peça é um mundo falso, uma encenação. Então,
Então é um estilo que serve para afastar o espectador, para que ele observe e reflita, ao invés de se perder na catarse, né, na emoção da história. Em Megalópolis, essa teatralidade parece se manifestar tanto nos personagens, que funcionam mais como símbolos, quanto nos diálogos declamados e cenas surreais, que fazem questão de lembrar que a gente está assistindo a uma construção, uma ideia e não uma narrativa fluida. E eu acho que se essa for a intenção, é uma abordagem que até poderia funcionar, né? Mas a combinação desses símbolos soltos a uma narrativa fragmentada é uma estratégia que pode acabar afastando o espectador a ponto de prejudicar até mesmo a reflexão que o filme tenta trazer, criando uma experiência que, em vez de instigar, acaba cansando e confundindo. Porém, dito tudo isso, tem uma mensagem que Megalópolis traz de forma bastante clara, até demais, na verdade, né? Porque, como eu falei, o didatismo aqui é por demais exagerado. É a comparação entre Nova Roma e os Estados Unidos, mais especialmente Nova York. Fica claro que o Coppola quer discutir, sobretudo, o conceito de império. Então, essa cidade futurista seria uma metáfora para o papel imperialista dos Estados Unidos no mundo, com a sua política de dominação econômica, bélica e cultural. Desde o início, o filme transforma Nova Roma numa representação desse império americano, carregado dessa ambição de controlar tudo ao seu redor, assim como acontecia na Roma Antiga. O que o Coppola provavelmente aponta aqui é que todo império, por maior que seja, carrega uma fragilidade interna, e exemplos históricos como Roma, o Império Bizantino e até o Mongol mostram que até os gigantes podem ruir, né? Então Nova Roma surge como uma espécie de espelho dos Estados Unidos, refletindo questões incômodas que o império precisa manter para evitar o próprio desgaste. Afinal, nessa busca incessante por poder e influência, surgem problemas como o controle das elites e da mídia, figuras que seguram as rédeas do progresso e da narrativa pública, moldando o que significa progresso de acordo com seus próprios interesses. Além disso, entre várias outras questões, Megalópolis explora de forma nada sutil os perigos das ideologias extremas em momentos de crise, mostrando como figuras autoritárias se aproveitam do descontentamento popular para empurrar suas agendas radicais. Para isso, o filme traz imagens históricas reais, símbolos e discursos que lembram o fascismo e o nazismo, gerando uma crítica bem clara sobre o quanto é fácil discursos populistas e autoritários ganharem força em tempos de instabilidade, ameaçando a liberdade e o verdadeiro progresso. Outra camada interessante de Megalópolis é a crítica ao consumo desenfreado e a forma como ele transforma tudo, inclusive a arte, em um produto descartável. Em Megalópolis, a utopia imaginada pelo César é elevada a um status quase sagrado, mas ao mesmo tempo parece cada vez mais reduzida a uma imagem vazia, uma fachada de prosperidade que não se sustenta. Nessa ideia, o filme cutuca a ferida do capitalismo e mostra como até o ideal mais puro pode ser esvaziado quando vira um produto, algo a ser vendido, exibido e consumido. Então, é como se o Coppola estivesse dizendo que nessa busca incessante por progresso, a gente corre o risco de perder a substância, né, de transformar utopias em distopias ou em nada mais do que um slogan ou uma vitrine bonita. E é aí que Megalópolis se torna basicamente um manifesto, uma crítica ácida a Hollywood e a capacidade da indústria de controlar narrativas e de ditar o que é produto ou não, ou o que é sucesso e o que é descartável. Em Nova Roma, a arte e a verdade que se vendem são sempre moldadas pelo poder, né, pelos que decidem o que é consumido, e o Coppola não perde a chance aqui de satirizar a máquina hollywoodiana. Essa mesma indústria, que como ele sabe muito bem, molda tendências, rotula o que é popular e ainda filtra a realidade, fabricando narrativas mastigadas e sempre iguais para o público em um verdadeiro fast food cultural. Então Megalópolis traz essa provocação, né? Será que a gente realmente consome algo de substância ou tá só digerindo aquilo que nos disseram para consumir? E é justamente nesse ponto que eu acho que Megalópolis precisa ser exaltado, tá? Não só por quebrar barreiras da indústria, mas também porque ele é uma saga tão longa quanto qualquer época que já passou pelo cinema. Coppola começou a esboçar Megalópolis lá nos anos 80, com a ideia de criar uma obra grandiosa que refletisse temas atemporais, e essa ideia nunca saiu da cabeça dele. Ao longo das décadas, ele revisitou o projeto várias vezes, ajustando e atualizando a sua visão, mas sempre esbarrando em obstáculos, como financiamento, contextos históricos que transformavam um filme sobre destruição e reconstrução inoportuno, como o 11 de setembro, e a falta de interesse de Hollywood em apostar em uma ideia tão ousada e, claro, arriscada. Foi só recentemente que ele decidiu então bancar essa história do próprio bolso, tá vendendo até parte da sua vinícola para levantar cerca de 120 milhões de dólares e finalmente dar vida a Megalópolis,
um dos longas autorais mais caros da história. Nesse sentido, dá até pra dizer que o Coppola e o César Catilina no filme, né, têm muito em comum. Os dois são visionários que, em meio a uma máquina conservadora e resistente à mudança, apostam tudo numa visão utópica. Assim como César quer transformar Nova Roma em uma cidade modelo, um lugar de modernidade e progresso, o Coppola quer ir além do que a indústria normalmente aceita, usando a sua própria liberdade artística sem restrições. E eu diria que existe até uma outra camada aí, já que tanto César quanto Coppola lidam com o peso do tempo e da mortalidade. No filme, essa questão fica explícita na habilidade do César de parar o tempo, quase como uma tentativa de congelar a sua visão utópica e moldar o mundo ao seu redor. É uma luta por criar algo duradouro que parece refletir as próprias ambições do Coppola, que busca deixar um legado no mundo que já parece ter seguido em frente. Ou seja, além de tudo, Megalópolis parece carregar algumas metalinguagens, né, que dialogam com a vida e carreira do próprio diretor, pena só que essa história toda se perde na sua execução e talvez em um excesso de ambição. Levando tudo isso em consideração, eu digo que não. Eu não acho Megalópolis um bom filme, tá? Eu acho que a obra se afoga nos seus próprios temas subdesenvolvidos, criando uma narrativa desconexa e uma estética que, por mais visualmente impactante, não consegue sustentar a história. As atuações artificiais e a falta de coerência rítmica contribuem para uma experiência instável, onde a gente se vê num emaranhado de ideias que não se conectam plenamente. Por outro lado, eu preciso deixar claro que eu respeito profundamente esse projeto, tá? Primeiro pelo compromisso do Coppola com uma visão verdadeiramente autoral, financiando Megalópolis do próprio bolso e se arriscando em um cinema livre de amarras comerciais e artísticas, algo cada vez mais raro em Hollywood, né? Segundo pela ousadia, né, de tratar de temas atemporais e atuais, de colocar em cena uma reflexão sobre o poder, sobre o consumo e a fragilidade dos impérios, assuntos que merecem ser debatidos, né, mesmo que o filme não tenha conseguido fazer isso de forma completa. Megalópolis é, antes de tudo, um manifesto de liberdade criativa e um lembrete de que o cinema também pode e deve incomodar, provocar, desafiar e quebrar padrões. E se arte é, sobretudo, debate, nesse ponto Megalópolis é bem sucedido, né? Afinal, bem ou mal, esse é um filme que com certeza faz a gente falar sobre ele. Inclusive, o que você tem a dizer sobre Megalópolis? Me conta aí embaixo, mas antes, dá uma conferida na nossa indicação de criador ou divulgador de sci-fi do nosso Brasil. Hoje eu quero indicar para vocês um artista digital talentosíssimo de Aracaju, que é o Marlon Delano. Ele começou em 2008, quando comprou o seu primeiro computador e mergulhou de cabeça no mundo das artes digitais, já com aquele encanto especial pelo sci-fi. Inspirado por naves, tecnologias e principalmente por estruturas gigantes que parecem saídas direto de um universo futurista, ele foi se desenvolvendo e se apaixonou de vez pelo estilo, principalmente depois de conhecer o trabalho do artista Simon Stålenhag. Desde então, Marlon decidiu focar nas suas criações de sci-fi, transformando objetos comuns do dia a dia em visões futurísticas. No começo, ele participava das famosas batalhas de arte no Orkut, no Facebook, mas depois passou a criar por conta própria, experimentando no Photoshop e misturando técnicas de montagem e mesclagem. Em 2014, depois de assistir um vídeo sobre Made Painting, ele expandiu seus horizontes e começou a criar animações, mesmo sem usar 3D, tá? Tudo no Photoshop e no Adobe Premiere mesmo, com camadas sobrepostas e efeitos de chroma key. A paixão pelo sci-fi também levou Marlon a criar músicas eletrônicas com atmosfera futurista que combina com as suas animações. Inclusive, ele vai lançar o seu primeiro EP em breve, tá? Chamado Electric Mutation. Olha que legal. Agora, com a ajuda da inteligência artificial, Marlon consegue criar texturas e elementos únicos que antes eram difíceis de encontrar, e ele vê a IA não como uma ameaça, tá? Mas sim como uma ferramenta que amplia as possibilidades da arte digital, desde que seja regulamentada e usada de forma responsável. As criações dele são verdadeiras experimentações que ele espera um dia levar para grandes projetos e, quem sabe, até para o cinema ou para uma série de sci-fi. E, gente, eu sou suspeita pra falar porque eu sou completamente obcecada pelas obras do Marlon, tá? Ele consegue transportar a gente pra esses mundos tecnológicos, distópicos, utópicos, hostis e até fabulosos, e tem uma capacidade única de contar uma história inteira em um frame só. É aquele tipo de arte que dá vontade de mergulhar e explorar cada detalhe. Então, se você também quiser conhecer e apoiar esse trabalho incrível, corre lá nas redes dele, vou deixar os links aí na descrição. Se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like, da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.